Olá pessoal, estou aqui, né, gente, vou tentar aqui gravar um vídeo hoje falando sobre o meu relato de parto do Enzo Gabriel, tá bom? Gente, ignora aquilo ali, ó, porque é roupa pra drobar, viu? Depois eu vou drobar, vou terminar aqui. Me deu uma vontade, gente, de falar assim, um relato de parto, né? E, gente, eu poderia começar com o relato de parto do Alexandre, né? Mas hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar com o relato de parto do Enzo Gabriel, do meu último filho, né? Que fez 3 anos agora. Sim, gente. Enzinho fez 3 anos, tá bom? E aí, gente, as duas madrinhas dele, né? Duas madrinhas abençoadas dele, se juntaram com a gente aqui em casa e fizemos uma comemoraçãozinha simples pro Enzo, né, gente? Mas foi uma coisa muito simples, tá bom? Convidei só os coleguinhas mesmo, assim, mais próximo dele, né? Que gosta de brincar com ele. Não foi aquele aniversário, aquela festinha para chamar um monte de menino, não, de jeito nenhum, né? Até mesmo porque tinha necessidade, gente. O importante é estar as pessoas que mais ele gosta, né? E foi isso que eu fiz. Convidei as crianças que mais ele gosta, né? 2 ou 3 crianças, mas já faz a diferença, porque ele gosta muito dos coleguinhas que eu chamei para a festinha dele, né? Então, enfim. Enzinho já fez 3 anos. Eu sei que já era para me ter trazido esse vídeo, ó. Faz tempo já, né, gente? Gente, mas como é que se diz? É uma história, né, gente? Da vida da gente. Querendo ou não, é uma história. Então, a história fica para sempre, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui. E lembrando, se você gostar do relato de parto do Enzo, deixa aqui nos comentários se vocês querem o outro que é do Alexandre, tá bom? Se esse vídeo bater muita visualização, muitos, como é que se diz? Comentário, aí eu trago do Alexandre, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos comentar aí que é para me trazer do Alexandre também, né? É assim, gente. Quando eu estava perto de ganhar o Enzo, eu tenho uma irmã, né? Que sempre ela me ajudou bastante. Aliás, minhas irmãs tudo me ajudam, né? Tudinho, graças a Deus. Minhas irmãs todas são abençoadas, né? Que elas sempre estão do meu lado, me ajudando. Apesar de ter gente que pensa que elas não me ajudam, mas elas me ajudam sim, tá bom? Elas, sou muito grata a elas por tudo. Todas as minhas irmãs. Enfim. Minha sobrinha também, né? Enfim. O que eu tava falando mesmo, gente? Sim, quando eu entrou no mês, né, de eu ganhar o Enzo, que era pra mim ganhar ele até o dia 27 de abril, né? Até o dia 27 de abril era pra... Você já acredita que na hora que entrou o mês, a minha irmã já ligou, já ficou mandando mensagem para ir para casa dela, que não era para me ficar aqui, porque aqui é mais difícil as coisas, realmente, né? E eu sozinha, porque nesse tempo eu vivia só, eu não vivia com o pai do Enzo, e mesmo que vivisse, ele tinha que viajar, né, gente? Como ele estava viajando na época, né? Mas a gente não morava junto. Só se falava, mas não morava junto não, nessa época. A gente veio morar junto depois que Enzo nasceu. Enfim, vamos pular essa parte, né? Que a gente tá aqui pra falar de relato de parto, não é de relacionamento, não. Aí, gente, quando entrou o mês de abril, que ele nasceu em abril, eu já corri pra casa da minha irmã. Aí lá fiquei. Já tava até doido pra vir embora, né? Meu Deus, eu vim muito cedo pra cá. Mas não, gente. A data do meu parto tava prevista do dia 27 em diante. Aí quando foi no dia 23 de abril, eu comecei a sentir cólica, aquela cólica tipo cólica menstrual mesmo, sabe? A noite todinha, gente. E era uma cólica assim que eu não conseguia dormir, porque era uma cólica forte, eu não conseguia dormir, sabe? Passei a noite do dia 23 todinha acordada, mas não chamei ninguém também. Não chamei ninguém. Quando foi 5 horas da manhã do dia 24, aí foi que eu bati lá na porta da minha irmã, do quarto dela, falando que já estava começando a sentir dor, né? E aí, gente, o que fez? Ela começou a ligar para minha outra irmã, para ir para a maternidade comigo, e aí não atendia, coitadinha, tinha trabalho, mas ela faltou o serviço dela e foi comigo para a maternidade, sabe? Ficou comigo, gente, do começo até o fim, assistiu meu parto, sabe? Só veio embora quando eu vim, junto comigo, da maternidade. Enzinho nasceu 24 de abril, tá bom? Cheguei no hospital, era o quê? Umas 7 e pouco da manhã, e ele nasceu 2 e pouco da tarde, né? Mas para trás, do dia 23, eu já passei a noite sentindo aquela dorzinha de cólica bem chata, sabe, gente? Bem chata mesmo, sabe? E foi assim, gente, que Enzinho nasceu, sabe? Minha irmã me ajudou em tudo, sabe?
ela conseguiu muita coisa pro Enzo, tudo com o Enzo, praticamente 99% das coisas que o Enzo teve foi minha irmã que conseguiu, viu? E aí eu tenho essa gratidão muito grande a ela, gente, muito grande mesmo. Gente, ela conseguiu tudo para ele, de fralda, de tudo, sabe? As minhas outras irmãs também me ajudaram bastante, sabe? Conseguiram carrinho, elas conseguiram carrinho de bebê, conseguiram. Gente, até rede elas conseguiram, fralda, lenço umedecido, tudo, roupinha, tudo elas conseguiram para mim, sabe, gente? Porque na época eu tava passando por uma situação um pouco complicada, né? O dinheiro que o pai de Enzo mandou para mim, devido a ter uma. Vocês não sabem aqui, eu já gravava para cá, claro, mas eu não ia contar, não contei na época, né? Minha gravidez todinha foi complicada, gente, do Enzo, viu? Eu tive problema de diabetes gestacional, a minha diabetes era muito alta, sabe? Não conseguia controlar, já fui controlar já que eu já estava praticamente no final da gestação, quando eu comecei a passar a ter o uso de insulinas, viu? Quando era só com comprimido eu passava mal, sabe? Eu ficava naquela agonia, indo direto para o hospital, voltando, indo fazer exame, voltando. Esse problema da diabetes minha séria que eu tive, sabe? E aí eu só vivia no hospital, só vivia fazendo exame devido ao problema da diabetes gestacional que eu tive, gente. E eu pedi a Deus, né, pro meu filho nascer com saúde, graças a Deus. Deus ouviu minhas preces, viu? Meu filho tá aqui firme e forte, com saúde, né, gente? E aí, gente, a minha gravidez foi um pouco conturbada também, sabe? Porque teve muitas coisas, muitas, sabe, desavenças, coisas para mim ficar me estressando, para mim ficar. Sabe, gente, foi Deus mesmo. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a vida do meu filho nas mãos de Deus, viu? Tive sangramento também, gente, que eu quase ia perdendo ele, bem no comecinho, sabe? Cheguei no hospital lá na maternidade, bem no comecinho da gravidez. Tive perda de, sabe? Pra perder mesmo, sabe? Não sei se pode falar aqui. Perda de sangue. Aí eu cheguei na maternidade, o médico me fez uma transvaginal e falou que não podia fazer nada, que o bebê estava se gerando bem na minha barriga e não sabia o motivo de eu estar com aquele, sabe? E não poderia passar remédio para impedir, porque o remédio era caro e também, se fosse para mim não conseguir gerar ele, eu não ia conseguir, não era o remédio que ia empatar. Foi isso que ele falou para mim, que o remédio não ia fazer com que eu ficasse com ele ou que eu perdesse ele, entendeu? Eu fiquei desesperada, gente, com medo de perder meu filho, né? Aí ele passou só repouso absoluto, sabe? Eu fiquei de repouso. E graças a Deus deu tudo certo. Meu filho nasceu com saúde, saudável, né? Que ele é uma criança muito saudável. Graças a... Meus 2 filhos são saudáveis, gente. Muito saudável mesmo, sabe? Gente, a história do Alexandre é tão linda, gente. Tão linda. Deixa esse comentário aí pra me falar do parto do meu Alexandre também. Na época do Alexandre, foi uma época assim maravilhosa, sabe? Muita coisa boa. Do Enzo não. Do Enzo foi muito conturbada, sabe? Mas do Alexandre foi só maravilhas. Deixem aí que eu quero falar também do Alexandre, sabe? E é isso, minha gente. Eu contei aqui um pouquinho, né, do que eu lembrei. E aí, gente, Enzinho nasceu, eu ainda fiquei uns dias, uns 10, 15 dias na casa. Foi normal, gente, parto normal, viu? Meus 2 filhos foi parto normal. E aí eu tive alta do hospital. Lá, gente, o Enzinho não conseguia pegar no peito. Ele já teve que tomar fórmula lá mesmo no hospital. E assim foi todo o tempo tomando fórmula, viu? Então, tal que ele nem deu trabalho para sair do peito. Acho que com uns 11 meses eu tirei ele do peito, ele nem deu trabalho. Porque da maternidade mesmo ele já estava tomando fórmula, né? Aí ele ficou no peito e na fórmula, no peito e na fórmula, sabe? E assim foi indo. Hoje em dia meu filho é uma criança saudável, uma criança esperta, inteligente, muito sabida, gente. Todo mundo se admira da idade que ele tem. Ele ser tão esperto, ser tão inteligente, sabe? Muito inteligente mesmo, viu? Coloquei ele na creche cedo também, sabe? Ajudou muito no desenvolvimento dele a creche, viu? Uma escola muito boa aqui no município onde que eu moro, sabe? Eu sou muito, assim, eu sou muito satisfeita com a escolinha que ele tá, sabe? Na creche que ele tá. E ele é muito inteligente, gente. Enzo é inteligente, viu? Não sou eu que falo. Eu falo e os outros também falam, viu? Meu filho é uma bênção de Deus. Meus 2 filhos, né, gente? Não só um, os 2. E é isso, minha gente. Eles têm temperamento completamente diferente, gente. Alexandre já tem 14 anos. Alexandre é assim um adolescente, vocês, acho que pode chamar adolescente, né? Ele é um adolescente muito parado, sabe? Muito tranquilão na dele. Enzo não, Enzo já é elétrico, sabe? Já é aquela euforia toda. São completamente diferentes, gente, viu, meus filhos? Mas são
tudo na minha vida e a coisa que eu tenho mais de valiosa na minha vida é meus 2 filhos, viu? Meus 2 filhos. Eu lembro como se fosse hoje o dia que a Alexandre nasceu. Eu lembro de cada coisinha que aconteceu, de cada detalhe, gente. Por isso que eu digo, é uma história. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e quer parte 2 do meu relato de parto, tá bom? Parte 2, que é a parte do Alexandre, deixem aí nos comentários, gente, que eu vou estar trazendo aqui como foi a minha trajetória na época que eu engravidei do Alexandre, tá bom? Muito legal, gente, vocês vão gostar. Então, deixa aí nos comentários. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.